É um verdadeiro pesadelo. Um piloto está com sono e acaba derrubando um avião, matando a maioria dos passageiros. É inacreditável. Ele descia... Eu nem consigo imaginar. Em um mundo onde o tráfego aéreo está aumentando... Às vezes 8, 10, 12 voos por dia. É bastante trabalho. É quase obrigatório ficar cansado. O perigo de um piloto exausto é uma terrível realidade. Muito frequentemente, pilotos experientes são vencidos pelo cansaço. Ele seria preso se estivesse dirigindo um carro, mas num avião tudo bem. A fadiga dos pilotos é um problema para o qual a indústria da aviação levou décadas para acordar. E as consequências foram catastróficas. Catástrofes aéreas, fadiga dos pilotos. 12 de fevereiro de 2009. Aeroporto Internacional de Liberty, em Newark. 45 passageiros embarcam no voo Cogan Air 3407 para Buffalo, no estado de Nova York. Entre eles, a viúva Beverly Eckert, de 57 anos, que perdeu seu marido no atentado de 11 de setembro. A Beverly conheceu o marido Sean quando eles tinham 16 anos. Foi num baile do colégio. Eles eram muito apaixonados do dia em que se conheceram até o dia em que ele morreu. Beverly está indo para sua cidade natal, Buffalo, onde conheceu Sean. Ficávamos animados quando a Beverly vinha para cá. Ficávamos muito ansiosos. A costa leste tem sido atingida por tempestades durante a noite e o voo já está atrasado em mais de 2 horas devido ao clima. Ainda aguardando para embarcar está John Perry, de 27 anos. Ele combinou um encontro com alguém especial no aeroporto. O John tinha chegado de Amsterdã e o avião pousou em Newark. Meu pai estava falando com o John enquanto ele esperava a Nicole chegar. A última coisa que o John disse para ele foi: "Tá bom, já vi a Nicole chegando, vou desligar." John e sua namorada Nicole mantiveram um relacionamento à distância depois que ele se mudou para a Europa a trabalho. O John e a Nicole não se viam fazia umas 2 ou 3 semanas. Eles queriam ir para Buffalo no fim de semana do Dia dos Namorados. Eles iam visitar a família da Nicole e esquiar naquele fim de semana. Há um motivo especialmente importante para a viagem. A gente sabia que eles iam passar o resto da vida juntos. E todo mundo estava pronto para receber a Nicole como parte da família, mais ainda do que ela já era. Tripulação, estamos a cerca de 10 minutos da decolagem, mas o avião vai se mover daqui a pouco. Por favor, verifiquem se os cintos de segurança estão afivelados. Obrigada. No comando do avião, a copiloto de 24 anos Rebecca Shaw e o comandante Marvin Renslow, de 47 anos. Eles voarão em um turbo-hélice Dash 8 Q400, um burro de carga de uma companhia regional de alta demanda. Ser piloto de uma empresa regional como a Cogan é um grande desafio. Elas operam com turbo-hélices, que geralmente voam muito baixo. Ficamos no meio do mau tempo e não acima dele. Temos que desviar de tempestades. Fazemos muito pousos e decolagens. É bastante trabalho. 9h20 da noite. Após um prolongado atraso, o voo Cogan 3407 finalmente é liberado para decolar. Potência ok. 150. 150 por hora. 150, rotação. Era só mais um voo. Era só mais uma noite indo de Newark, em Nova Jersey, para Buffalo, em Nova York. O voo 3407 corta o céu gelado rumo ao estado de Nova York em direção à cidade de Buffalo. Quando se aproxima do destino, a tripulação é contatada pelo controle de tráfego de Buffalo e prepara-se para a aterrissagem.
Kogan 3407, manter 1.200 para a descida. Senhoras e senhores, estamos nos preparando para Aterrissar em Buffalo. Por favor, deixe sua poltrona na posição vertical e afivele o cinto de segurança. Desde a morte de seu marido, Beverly Eckert conduz incansavelmente uma campanha para mudanças na segurança aérea. Ela se concentrava nas falhas da inteligência. Por que a segurança não era melhor? Como os terroristas entravam nos aviões, ela queria que o governo americano descobrisse o que deu errado. O John não tinha problemas em voar. Ele gostava da viagem, da experiência de poder ir para lugares diferentes. Era um jeito eficaz de viajar. Eles começaram a descer em Buffalo numa noite normal, num voo de rotina. Tudo parecia estar normal. E tinha outra coisa que ele dizia. Espera, daqui a 6 meses você vai ser contratada pela Saab e blá, 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 blá. O clima se mantém descontraído enquanto o avião se aproxima de Buffalo. Os preparativos para a aterrissagem começam. Trem de pouso. Flaps em 15. Vamos pro checklist. Mas acontece um problema. O manche começou a vibrar para avisar que o avião estava em stall. Ah, meu Deus! A velocidade da aeronave tinha caído a um nível muito baixo e ela estava perigosamente instável. Quando o avião perde a sustentação aerodinâmica por completo, ele cai do céu. Ele girou, guinou, foi para a esquerda, para a direita. Deve ter sido um pesadelo para aqueles pobres passageiros. Os pilotos lutam para manter a aeronave no ar. Flaps recolhidos. Aumenta a potência? Devo aumentar a potência? Mas é tarde demais. Vamos cair! Ele começou a perder altitude rapidamente. O avião entra em stall e cai. O que começou como um voo perfeito, agora é um desastre. Eu sei que ela ficou preocupada com a gente esperando por ela, porque ela sabia o que ia acontecer. Eu espero que ela tenha pensado que de algum jeito aquele avião ia se recuperar. Porque ele subia e descia. Eu não consigo nem imaginar. O voo Kogan 3407 cai em um bairro tranquilo de Buffalo, matando todas as 49 pessoas a bordo e uma pessoa em terra. É o pior acidente aéreo dos Estados Unidos em mais de 7 anos. E ninguém sabe o que o causou. Entre as vidas perdidas estão a de John Perry e a de sua namorada Nicole Kortikovsky. Eu estava me arrumando para ir trabalhar na sexta-feira, no dia 13. E meu pai me mandou uma mensagem. Foi uma mensagem curta e só dizia: ligue para casa agora. Naquela manhã, minha vida mudou. Também morreu no acidente Beverly Eckert, de 57 anos, uma mulher já marcada por um desastre. Ela havia perdido o marido nos ataques de 11 de setembro. A notícia dizia que um avião pequeno tinha caído em Clarence. De repente disseram que era de uma companhia pequena em Newark. Eu dei um grito. O Conselho Nacional de Segurança dos Transportes, o NTSB, na cidade de Washington, precisa descobrir o que causou o acidente. Tom Halter, um homem com mais de 25 anos de experiência em acidentes aéreos, assume o caso.
Nós formamos um time, que imediatamente foi mandado para Buffalo e começou a colher dados, a examinar os registros da tripulação, os registros de manutenção do avião e reuniu a maior quantidade de informação. Conseguimos recuperar o gravador de dados do voo e o trouxemos para cá para analisar os dados. Os gravadores de dados do voo 3407 são recuperados no local do acidente. Eles guardam pistas do que aconteceu. Flaps recolhidos, aumenta a potência? Dando uma olhada no gravador de voz da cabine e confirmando com o gravador de dados do voo, logo soubemos que a tripulação disse que o avião tinha enfrentado gelo durante o voo. Em temperaturas muito baixas, o gelo pode se formar nas asas da aeronave, mudando seu formato e reduzindo a sustentação conforme o avião corta o ar. Para reagir à sustentação reduzida e evitar um stall, a aeronave deve voar mais rápido do que o normal. Para alertar os pilotos a voar mais rápido, o Dash 8 é equipado com um sofisticado sistema de referência de velocidade que leva em conta os efeitos do gelo. A zona vermelha do painel indica uma velocidade perigosamente baixa. Será que os pilotos voavam rápido o suficiente para manter o avião fora da zona vermelha? Analisando o gravador de dados do voo e de voz da cabine, o avião realmente ficou mais lento. E tinha outra coisa que ele dizia. Espera, daqui a 6 meses você vai ser contratada pela Saab e blá, blá, blá. Enquanto os pilotos conversavam, a aeronave entrava cada vez mais na zona vermelha. Não prestaram atenção na referência de velocidade. Estavam distraídos com outra coisa. Eu só fiquei pensando. Quer saber de... Winslow e Rebecca violaram um regulamento essencial de segurança. Eles não estavam seguindo a regra estrita da cabine de comando. Abaixo de 3.000 metros, a tripulação só deve conversar sobre coisas pertinentes ao voo. Eles ignoraram essa regra e não estavam concentrados no voo em si. Para Tom Halter, esta conversa aparentemente inofensiva é incomodamente familiar. Uma catástrofe anterior ainda o assombra e pode até fornecer uma pista. Serviço de despertador, senhor. O comandante Ken Sass, de 48 anos, está se preparando para outro dia no ar. Toda a tripulação acordou de madrugada bem cedo para começar logo o turno. O copiloto de Sass é Jonathan Palmer, de 29 anos. Eles trabalham para a Corporate Airlines, uma operadora regional do meio oeste que exige que seus pilotos completem um grande número de voos rápidos de ida e volta no mesmo dia. Em 19 de outubro de 2004, Sass e Palmer foram escalados para completar 8 voos. A tripulação comanda um bimotor turbohélice Jetstream 32, uma pequena aeronave para distâncias curtas. A primeira jornada é de Burlington a St. Louis. O trecho seguinte até Quincy é cancelado devido ao mau tempo. Mas eles logo voltam ao ar, indo de St. Louis a Kirksville. De Kirksville voltam para St. Louis. Em seguida, St. Louis a Burlington e Burlington a St. Louis. A última viagem do dia é de St. Louis a Kirksville. Este é o voo 5966 da Corporate Airlines. Só consigo pensar num sanduíche de carne e queijo com chá gelado. Boa pedida. Há 13 passageiros a bordo do voo 5966, a maioria da área médica, viajando para uma conferência. Entre eles está John Krog, de 69 anos. Os passageiros desse voo se conheciam, já tinham ido a outras conferências e estavam felizes por se encontrarem. Eu estava acompanhado da minha secretária, Wendy Bohan. Wendy era uma amiga, além de colega de trabalho. Todo mundo estava bem relaxado. Quando o voo 5966 viaja pelo céu escuro do meio oeste em direção a seu destino, a tripulação recebe um relatório meteorológico automático de Kirksville.
Relatório meteorológico automático de Kirksville. Ventos em 05060. Há nuvens densas e baixas. Eu não vou entrar. Pois é. Elas estão cobrindo tudo. Os pilotos tentarão aterrissar com praticamente zero de visibilidade. Se chegarem a um ponto e não for possível enxergar o solo, terão que arremeter. Que droga. Tá péssimo. Bom, vamos tentar. Será o pouso mais desafiador depois de um longo dia voando. O voo 5966 começa a descer. Ei, olha. Que coisa sinistra. Tenho a sensação que estou sufocando quando vejo isso. Estou sufocando. Enquanto a aeronave continua a descer através do céu nebuloso, Sass e Palmer começam a perceber a dificuldade de sua missão. Eles se aproximam de um ponto crucial. 400 metros. O que você acha? Eu não estou conseguindo ver o chão. Eu não estou vendo nada. Os pilotos estão voando muito baixo, na altitude mínima permitida quando não se consegue enxergar o solo. Se voarem mais baixo que isso, correm o risco de atingir algo. Eles decidem continuar. É uma decisão que coloca a vida dos passageiros em risco. E eles não estão cientes disso. Eu estava pensando em coisas boas como encontrar a minha filha e os meus netos que estavam me esperando. Eu estava com uma ansiedade gostosa de reencontrar a minha família. O voo 5966 agora está a poucas centenas de metros do solo, mas os pilotos ainda não conseguem enxergar nada. E o que é pior, eles estão prestes a cometer outro erro. Desliga esse negócio. Eles desligam o sistema que os alertava sobre a altitude perigosamente baixa. A reação deles foi um cala-boca. A gente sabe que está perto do solo. Eles ignoraram. Sass e Palmer passam a jogar com a morte. Tá ficando devagar. Flap em 35? Não! 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 O quê? Não! 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 O voo 5966 da Corporate Airlines caiu em uma floresta nos arredores de Kirksville, Missouri, matando 13 das 15 pessoas a bordo. Milagrosamente, o Dr. John Krog, de 69 anos, sobrevive. O calor era muito intenso. E ao meu lado eu vi uma pessoa, mas não tinha certeza de quem era. Eu me perguntei se aquela pessoa perto de mim poderia ser a Wendy. E disseram que sim, que era a Wendy. Eu fiquei muito feliz em ouvir isso. Mas só sobramos nós dois. Todos os outros, o piloto e o copiloto, acabaram morrendo. Às vezes eu me pergunto, por que eu sobrevivi? Eu era o passageiro mais velho no avião, eu tinha 69 anos. Mais uma vez, o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes, o NTSB, na cidade de Washington, deve descobrir qual foi a causa do acidente. O investigador-chefe Tom Halter é o responsável. Na época, eu comandava a segurança de aviação e os investigadores trabalhavam para mim. Eu montei uma equipe de investigação para ir até Kirksville. Os investigadores vasculham os destroços queimados em busca dos gravadores de dados do voo. Eles contêm informações vitais sobre o acidente. Só consigo pensar no sanduíche de carne e queijo com chá gelado. Boa pedida. Ao ouvir a gravação da cabine pela primeira vez, eu imaginei o que estava acontecendo com aquela tripulação, porque a conversa e o comportamento eram muito diferentes do que eu normalmente ouço numa gravação de voz da cabine de comando. Oh, que coisa sinistra. Tenho a sensação que estou sufocando quando vejo isso. Eu estou sufocando. Além de o comportamento do piloto ser incomum, ele viola um regulamento de segurança crítico, a regra estrita da cabine de comando.
Abaixo de 3.000 metros, eles não mantiveram os padrões esperados. Eles deviam estar concentrados na aproximação. O comandante Sasse e o copiloto Palmer cometeram o mesmo erro crucial que os pilotos do voo Kogan Air 3407 repetiriam 4 anos e meio depois. Eles perderam a concentração durante uma fase crítica do voo. E pagaram o mesmo preço. Quebrar as regras é um risco. E foi um risco que matou a todos. Eles sabiam que podiam morrer, mas fizeram isso mesmo assim. Então, por quê? Altímetro ok, 900 metros. Pronto e checado. A investigação rapidamente concentra o foco nos pilotos. Quem eram eles e por que tomaram decisões suicidas? Eu não tô vendo nada. Halter convoca um investigador de desempenho humano, Malcolm Brenner, para encontrar as respostas. O voo da Corporate Airlines que estávamos discutindo, para mim, era extremo comparado aos outros. Tentávamos entender se houve algo naquele dia específico que tenha tirado os pilotos do padrão. O trabalho de detetive de Brenner começa. Fizemos entrevistas e levantamos evidências relacionadas aos pilotos. Treinamentos, escalas. Olhando para esses pilotos, não tinha nada fora do normal sobre os antecedentes. Os dois eram qualificados para o voo. Ambos tinham registro na Agência Federal de Aviação sem violações. Só consigo pensar no sanduíche de carne e queijo com chá gelado. Quando ouvi a gravação da cabine, o tom e a conversa da tripulação eram informais, mas num nível que eu achei muito perturbador. Tô sufocando! Eu até imaginei por um momento, será que essa tripulação teve um problema, como falta de oxigênio ou está sob o efeito de alguma droga? Porque o comportamento deles soava muito diferente do que ouvimos num gravador de voz da cabine. Os pilotos estariam sob o efeito de algum tipo de substância tóxica? Fizemos exames toxicológicos nos dois pilotos e os exames deram negativo para drogas e para medicamentos prescritos. Percebemos que drogas não eram o problema. Mas como o comportamento bizarro dos pilotos poderia ser explicado? Brenner reconstitui os passos dos pilotos nos dias anteriores ao voo fatal. Era uma escala de 4 dias. Eles voaram no domingo de manhã e voaram naquela tarde. Sasse e Palmer já haviam passado 2 dias trabalhando, voando sobre o meio oeste. Mas o terceiro dia é o mais duro. Seria 19 de outubro, o dia do acidente. Tipicamente, dessas escalas seria pelo menos um dia mais difícil e desafiador. Os pilotos foram escalados para 8 voos. Soubemos que no hotel o comandante pediu para ser acordado às 4h10 da manhã. O copiloto foi acordado às 4h30. Então eles começaram muito cedo e teriam um dia longo. Quando o voo 5966 completasse o último trecho do dia, Sasse e Palmer teriam trabalhado por 14 horas. Só consigo pensar num sanduíche de carne e queijo com chá gelado. Boa pedida. Com as evidências que reuniu, Brenner só poderia chegar a uma conclusão. A fadiga provavelmente afetou a tomada de decisões e o desempenho desses pilotos de uma maneira que contribuiu para o acidente. Não há dúvida de que depois de ficarem acordados por mais de 16 horas até o momento do acidente, Sasse e Palmer estavam drogados pelo cansaço. Eles não estavam em boas condições para trabalhar, ainda mais pilotando uma aeronave e com 13 vidas em suas mãos. O fato de eu ter perdido amigos muito queridos como resultado de esses pilotos terem trabalhado muitas horas seguidas é uma coisa muito triste para mim. Eu fiquei muito chocado que a companhia tenha permitido que eles fizessem isso. Vamos avançar 4 anos e meio no tempo e chegar à investigação do voo Kogan Air 3407. E tinha outra coisa que ele
dizia, espera, daqui a 6 meses você vai ser contratada pela Saab e blá, blá, blá. O clima da cabine de comando é sinistramente familiar para Tom Halter. Por causa da reação que vimos, era muito importante para nós lembrar dessa outra tripulação. A fadiga dos pilotos também poderia ter derrubado o voo 3407? Desta vez, o trabalho de detetive fica com o investigador Evan Byrne, do NTSB. Pesquisando as atividades do copiloto nos dias anteriores ao voo, um dos detalhes mais chamativos era que ela morava em Seattle, mas trabalhava em Newark. Ela viajou em um voo noturno fretado até o aeroporto de Newark, mas precisou voar de Seattle até Memphis, chegando em Memphis de madrugada e depois fazer uma conexão para ir de Memphis a Newark, chegando às 6h30 da manhã. A copiloto Rebecca Shaw encarou uma jornada para ir trabalhar, que a levou de costa a costa, passando por 13 estados e cobrindo mais de 4.800 quilômetros. Apesar de ter conseguido dormir um pouco na sala de descanso da tripulação, não deve ter sido o suficiente. Ela não estava na própria cama, não estava em casa, estava viajando. E o ambiente em que ela estava tentando dormir levanta a questão: será que esse sono foi mesmo reparador? E quanto ao colega de Rebecca, o comandante Marvin Renslow? Dias antes do acidente, o comandante Renslow chegou a Newark, vindo de sua casa em Tampa, e passou a noite de segunda-feira na sala de descanso da tripulação. Renslow teve 2 longos dias de trabalho, começando às 5h30 da manhã. Na véspera do acidente, ele passou mais uma noite na sala de descanso da tripulação e novamente não teve o repouso necessário. Mais ou menos às 13h10 da manhã, o comandante entrou no sistema de escalas da empresa e percebeu que houve uma mudança na sua viagem. Ele entra novamente no sistema às 7h26 da manhã. Com base em relatos de testemunhas, é possível afirmar que o comandante não voltou a dormir. No momento do acidente, estimamos que o comandante já estivesse acordado há cerca de 15 horas. Os pilotos da Kogan Air claramente enfrentaram uma rotina exaustiva antes do voo. Mas isso prova que eles estavam sofrendo de fadiga? Ou pode haver alguma outra explicação? Os investigadores precisam saber quais são as ações típicas de pilotos que sofrem deste mal e se elas são compatíveis com as da tripulação da Kogan Air. A resposta surgiria 15 meses depois, em um evento do outro lado do mundo, na Índia. Maio de 2010. O voo Air India Express 812 de Dubai a Mangalore aproxima-se de seu destino. Há 160 passageiros a bordo. Os passageiros eram principalmente indianos que voltavam para casa e chegariam em Mangalore pela manhã. Era um voo noturno normal. O avião decolou às 2h30 da manhã e seguiu o voo. Começou a voar rumo a Mangalore. Entre os passageiros está Mohamed Farouk, de 48 anos, que tirou férias de seu trabalho em Dubai para visitar a família na Índia. O voo estava muito lotado. Mas eu estava bem confortável no avião. Ainda é cedo, e entre as pessoas que dormem está Slatko Glushitska, o comandante sérvio de 55 anos. Os pilotos da Air India Express falaram que não é incomum dormirem durante os voos noturnos. A tripulação tem 2 pilotos para que um deles monitore tudo e apoie o outro. Muitas companhias não aprovam períodos de descanso. Enquanto Glushitska dorme, o responsável pelo avião é o copiloto Rabinder Aluwalia. Ele está na Air India há pouco mais de 1 ano. Air India Express 812, na posição. 1 hora antes da aterrissagem, ele faz contato com a torre de controle de Atenção, Mangalore. checando posição.
Eles estavam chegando em um ponto de contato e ele pediu uma identificação por radar, mas disseram que o controle de radar não estava funcionando. Como o radar do aeroporto não está funcionando, o voo 812 não conseguirá iniciar a aproximação final até chegar mais perto que o normal da pista de pouso. Era uma aproximação mais curta, nada complicado. Não era um problema, mas caiu na mão dele e ele não ficou muito confortável com isso. Na cabine, os passageiros começam a acordar depois de uma noite no ar. Todo mundo estava relaxado. Alguns passageiros ainda dormiam. O voo estava normal, a tripulação estava normal. Tudo estava normal. O voo Air India Express 812 está a apenas 150 quilômetros de Mangalore. O comandante só acorda agora, faltando menos de uma hora para a aterrissagem. Esse é o clima, comandante. Aqui o DME é 25 e a estação está à esquerda. Não há radar disponível. Quando estavam chegando perto da descida, eles já deviam ter discutido o plano de aproximação para ter certeza que os dois estariam em sintonia e fazendo a mesma coisa. Por favor, informar o plano de aproximação para a torre. Repetimos. Estamos aguardando o plano de aproximação. A aproximação curta, devido à falta do radar, faz com que o planejamento adequado da descida seja ainda mais importante. Mas o comandante Glushitska ainda está sonolento. Ele não está em condições, mas já precisa tomar decisões. Até esse ponto, ele não tinha entendido o que estava acontecendo. Então, essa falta de planejamento virou um problema quando chegou a hora de uma aproximação que não estavam acostumados por ser mais curta. Em vez de descer gradualmente, o comandante Glushitska mantém a aeronave alta. Enquanto isso, o tempo para pousar o avião vai passando. Ele estava muito alto, muito rápido, não tinha razão de descida, praticamente tudo estava errado àquela hora. Na cabine, os passageiros continuam alheios às falhas dos pilotos. Todo mundo estava afivelando o cinto e começando a se preparar para pousar. Finalmente, mais de 10 minutos depois de o comandante Glushitska ter acordado, o voo 812 inicia sua descida. Somente agora, a 3 quilômetros da pista de pouso, o comandante Glushitska percebe que a aeronave está muito alta. Mas ainda cansado, ele toma uma série de decisões irracionais. Primeiro, ele aumenta a razão de descida dramaticamente. Mas o avião está ao dobro da altitude adequada para uma aproximação segura. Para piorar, o aeroporto é um tanto incomum. A pista de Mangalore fica no topo de um morro e é uma das mais desafiadoras da Índia. Ele é classificado na Índia como um aeroporto difícil. Tem um overrun mais curto que o normal. E se o avião passar dessa extensão da pista, cai direto num barranco com tudo. Mas o comandante Glushitska está determinado a realizar a aterrissagem. O copiloto estava de olho e disse: "Está muito alto. Nariz está baixo demais." O copiloto e o sistema do avião passam a avisar o comandante que a razão de descida está perigosamente alta. Naquele momento ele podia pensar: bom, estraguei tudo, estou vendo a pista abaixo de mim. Ele devia arremeter, mas não fez isso. Na verdade, ele desativou o piloto automático para conseguir descer mais rápido. Com o cansaço nublando seu raciocínio, o comandante Glushitska prossegue com sua descida íngreme e suicida. Ouvi um barulho. Bum! Ele estava descendo assim, mas normalmente não é assim. Mas estava desse jeito. Todos os passageiros começaram a gritar. O voo 812 inicia um mergulho em estilo kamikaze em direção a uma pista no topo de um morro. É aí que tudo dá muito errado. A vida de 166 pessoas está em jogo.
Após ter acordado de um cochilo de 90 minutos, o comandante Glushitska, do voo Air India Express 812, está determinado a realizar um pouso que desafia a morte em uma pista difícil no topo de um morro no aeroporto de Mangalore. O sistema avisou da razão de descida e mandava subir, razão de descida, suba, suba. Desse jeito não vai dar. Comandante, vamos estabilizar. Foi uma aproximação muito arriscada. Cada peça do avião detectou e o copiloto também sabia. Mas o comandante Glushitska, ainda confuso pelos efeitos da fadiga, se recusa a abortar a aterrissagem. O voo 812 agora está a menos de 30 metros acima da pista de pouso. As 166 pessoas a bordo estão a poucos momentos de uma catástrofe. Entre elas, Mohamed Farouk. O avião estava balançando assim. Brum, 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 brum. Arrebenta, comandante! Comandante, arrebenta! O voo 812 mergulha no final da pista e cai na ravina abaixo. Os dois pilotos morrem instantaneamente, junto com quase todos os passageiros. 158 pessoas perdem suas vidas. É o acidente com mais baixas na história do 737. É impressionante que alguns passageiros tenham sobrevivido. É um milagre. Para mim é um milagre. Antes de ir para a cama todo dia, eu penso nesse acidente. Foi uma graça de Deus. O desastre deixa toda a Índia em choque. Como pode ter acontecido? O acidente de Mangalore foi uma das maiores tragédias que já aconteceram na área da aviação da Índia. Ele chocou as autoridades, a companhia, os passageiros. Todo mundo se perguntava por que aconteceu. O Conselho Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos conseguiu recuperar os dados do gravador de voz da cabine e concordou em dividir a informação, em passar a informação para a Índia sob condição de confidencialidade. Eles ouviram as gravações e ficaram chocados. Um dos investigadores americanos que estava no caso disse que foi a primeira vez que tinha ouvido um ronco numa gravação de cabine de comando em toda a história do Conselho. Foi quase inacreditável. O comandante dormindo no avião. Ninguém tinha ouvido falar nisso antes. Não é comum acontecer um acidente aéreo porque o comandante estava dormindo no avião. Sempre acreditamos que eles são pessoas totalmente alertas, que eles são bem pagos, que são muito bons e que têm todo tipo de recurso para superar esse tipo de coisa e que são muito mais cuidadosos do que um motorista qualquer que está na rua. Os investigadores descobriram, para sua surpresa, que o comandante estava roncando muito, que estava dormindo por praticamente toda a viagem e que estava dormindo quando o avião devia começar a descer. Eu nunca vi um caso tão ruim quanto esse. E acho que ninguém nunca viu. Também houve um grande silêncio muito evidente no começo da investigação, quando normalmente os dados mais simples são divulgados. Não conseguimos nada, era quase como se os investigadores parassem e pensassem: como vamos dizer para o mundo que isso aconteceu? É um absurdo. It has been confirmed by the DGC officials here that they have recovered the black box. Após a investigação, não restou dúvida do que havia causado o acidente. O comandante sofria da chamada inércia do sono. E o indício foi uma série de decisões incrivelmente irracionais. O desastre da Air India Express mostrou ao mundo como um piloto intoxicado de fadiga poderia agir.
A questão enfrentada pelos investigadores do acidente da Kogan Air é se o mesmo sintoma de tomada de decisões bizarras estava afetando a tripulação do voo 3407. Em caso positivo, era praticamente certo que os dois pilotos também estivessem intoxicados pelo mesmo efeito mortal. Em uma investigação mais profunda, ficou claro que o comandante Renslow e a copiloto Rebecca tiveram seu sono interrompido nas horas anteriores ao acidente. Espera, daqui a 6 meses você vai ser contratada pela E assim como o comandante Glushitska e a tripulação do voo Corporate Air 5966, ficou claro que eles perderam a concentração durante a aterrissagem. Mas os atos irracionais seriam um sinal indicador de fadiga? Para descobrir, a equipe de Tom Halter, no Conselho Nacional de Segurança dos Transportes, emprega uma técnica inovadora na investigação de acidentes aéreos. Hoje, com a quantidade de registros e informações dos voos que temos, conseguimos criar simulações e animações muito precisas do que aconteceu. Halter observa como os pilotos foram pegos de surpresa quando o sistema que vibra o manche foi acionado. Mas neste momento, eles não corriam risco. Eles receberam um alerta de stall quando o avião ainda nem estava perto disso, mas eles reagiram a esse aviso de stall de um jeito muito estranho. Para evitar um stall, o piloto deve seguir um procedimento padrão e simplesmente empurrar a alavanca de comando ou manche. Isso tem o efeito de baixar o nariz da aeronave. Com a gravidade ao seu lado, o avião ganha velocidade e sustentação, conseguindo escapar do stall. Mas o que o comandante Renslow fez foi quase inacreditável. O comandante puxou o manche para trás. No momento em que ele precisava de mais velocidade, ele reduziu a velocidade. A reação de Renslow é contrária a todo o seu treinamento. E a copiloto Rebecca comete um erro igualmente irracional. A copiloto recolheu os flaps, o que piorou as coisas e reduziu a sustentação. Recolher os flaps é precisamente a pior coisa a ser feita. Foi um erro muito determinante. Não esperamos isso nem de um estudante de pilotagem. Essa reação foi alarmante, para dizer o mínimo. Falta de concentração, julgamento prejudicado, reações ilógicas. Todos os indícios estão presentes. Nossa conclusão foi que é provável que os dois membros da tripulação estivessem sofrendo os efeitos da fadiga no momento do acidente, o que afetou o seu desempenho. A verdade é que a fadiga dos pilotos causa acidentes aéreos há mais de 20 anos. Durante este tempo, os regulamentos para lidar com este tipo de problema não foram alterados. Em dezembro de 2011, os Estados Unidos adotaram novas leis para controlar os voos e a carga horária dos pilotos. A indústria da aviação finalmente acordou para a fadiga dos comandantes. Para os nossos céus permanecerem seguros, é preciso ficar alerta.